café, depois de um dia de muito corre-corre, e vamos ler a mensagem, orientar nossos filhos. A violência tem sido um dos mais lamentáveis e terríveis problemas que a sociedade atual enfrenta. Religiosos, pedagogos, mestres, sociólogos são unânimes em afirmar que a falência familiar é causada pela violência adquirida pela má educação de nossos filhos. Teremos um mundo de fraternidade e paz quando orientar nossos filhos a estabelecer em seus corações sentimentos elevados. A família é, pois, o alicerce moral que cada cidadão necessita. Muito importante, né, gente? Jesus, mestre amado, nosso amigo de todas as horas, aqui estamos reunidos neste mês dedicado à família. Contamos com a vossa presença através dos teus mentores amigos, responsáveis pela nossa casa. Que eles possam nos amparar e instruir o nosso companheiro Thales, que preparou o estudo esta noite com muito carinho. Com certeza houve algum atraso, mas ele deve estar chegando. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Que assim seja. O trânsito, né, gente? Então, o João Lúcio vai começar, João Lúcio? Mas, hã? Confirmar, ele confirmou comigo. Enquanto isso, nós vamos pensando, meditando sobre a família, né, gente? Essa bênção, essa oportunidade que Deus, né, tem dado para a gente. Rogando a paz que ilumina cada um de nossa família aqui representada. Eu ia trazer o livro.
desencarnados presentes e aos nossos amigos e irmãos internautas, né, que estão nos acompanhando. Stanley, você vai ter que vir aqui, eu acho que eu mexi, não podia, né? Tem um aqui, ó. Ele fica aqui mesmo. Então pronto. Enquanto o Thales não chega, o tema hoje, educar é amar, né, dentro da proposta da família. E aí, se o Thales aparecer, eu passo imediatamente a palavra para ele. Deve ter tido algum problema no trânsito, com certeza. E eu sei que alguns estão decepcionados, porque a gente veio pelo Thales, né? Até eu. Mas isso faz parte, né, gente? Nós temos que saber trabalhar com as diversidades. A vida sempre está nos mostrando isso. Que a gente tem que trabalhar alguns valores para a gente poder viver. Porque se a gente acha que tudo é de A para B, a gente está com a cabeça ainda muito fechada. Porque costuma ser de A para X, de A para Z, e as surpresas da vida, o tempo todo, vai colocando a gente num estágio que às vezes a gente não quer, que é o estágio de mudança, de renovação. Isso incomoda com certeza, né? Mas vamos lá. A proposta da noite, então, educar é amar. Eu achei um texto aqui de espírita que eu vou trabalhar enquanto nosso amigo não chega. Mas eu gostaria de lembrar que de uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, que é a 775, lembrei. Alguém pode até conferir aí para mim no Livro dos Espíritos, né? Como o tema é família... Não tem aqui não, Patrícia. A gente olhou, o Livro dos Espíritos, não. Tem a Gênese e o Evangelho. Faz favor, mas vai lá. É só para a gente confirmar essa questão, porque quando a gente dá referência é bom, né? Principalmente do Livro dos Espíritos. A pergunta 775, lá na Lei de Sociedade, a última pergunta. Kardec, a pergunta eu sei e a resposta. Talvez eu esteja errando aí pelo número. Ele questiona se o relaxamento, o que seria para a sociedade o relaxamento dos laços de família. O que vai acontecer com a sociedade se a gente relaxar os laços de família? Né? É isso mesmo, Angélica? 775? Lá, então chegamos já aí ao entendimento. Né? O que seria para a família o relaxamento dos laços de família? Se você pegar um nó, né? Isso aqui é de alguém? É da Messi? Não, leva para casa, obrigado, viu, Patrícia? Então, o que é o relaxamento? Se você pegar um nó, né? Ou então um barbante não, um elástico, né? Você estica, vão relaxar, né? Agora, relaxar o laço de família, o que é? Quais são os laços de família? Aí vocês podem participar comigo. O que é laço? Não é aquilo que enforca, não. Né? Mas é aquilo que aperta, é aquilo que aproxima. Aí já estou começando a trazer um punhado de coisa que a gente pode pensar em laço. O que seria laço de família? Que enlaça, o que mais? Que une, união, né? Enlaçar, amar, o que mais? Quando se pensa em laço de família, mamães, o que vocês podem pensar aí nos seus filhos? Carinho, colo, né? Papais também, né, gente? Atenção, respeito, acompanhamento, né? São laços de família. Só que a pergunta não é para a família. O que seria o relaxamento dos laços de família, não para a família, mas para a sociedade? Por que essa pergunta cai aqui na Lei de Sociedade? Porque já disse alguém que a família é a célula da sociedade. Uma célula do corpo, né, que a gente tem, se ela adoece, se ela está com algum problema, ela pode passar para as outras células. E a coisa começa ali. Uma doença, câncer, por exemplo, e outras doenças, a célula é a referência mais importante para todos nós. Se a família é a célula da sociedade,
Olha a extensão dessa pergunta. Eu sempre gostei dessa questão, porque ela abrange o mundo. Porque às vezes a gente está preocupado aí com o que está acontecendo lá com o Rio Grande do Sul, é uma preocupação justa, né? Mas eu ouvi hoje falando que tem cidades na Rússia que estão debaixo d'água. Não sei se vocês viram isso. Casas lá, da mesma forma. E não são comunidades pobres, não, né? Como no Sul. A gente está aí preocupado no movimento de solidariedade. É solidariedade isso, viu, gente? Eu vi o Emerson, ele estava aqui semana passada, né? Mas eu estive com ele no estudo no sábado, ele veio aqui na terça, que ele falou da diferença de fraternidade para solidariedade. Esse movimento que nós estamos tendo, né, é de solidariedade. Mas eu já fui solidário até agora com o Thales. A partir de agora é ele que vai assumir. Acabou de chegar. Seja bem-vindo, Thales, e dê sequência. Mas eu só ler só a resposta, então, né? Qual seria, viu, Thales? Eu lembrei aqui a pergunta 775 de O Livro dos Espíritos, da Lei de Sociedade. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Aí você continua. Um recrudescimento do egoísmo. O que é recrudescer? O Thales, sobre doença, vai falar isso para a gente tranquilamente. Só que aqui é do egoísmo, né, Thales? E ele assume a palavra, fica à vontade. Obrigado pela vinda. E nos salvou. Tá bom? Vou só abrir aqui. Muito bem, obrigado aí também, né, João Lúcio? Eu peço desculpas aí, eu errei o caminho e cheguei atrasadinho aqui, né? Mas agora nós vamos aproveitar esses instantes para a gente conversar um pouquinho sobre um tema bastante interessante, né? Rogando as bênçãos do alto, no amparo de Jesus, dos amigos espirituais, para esse momento muito especial aqui que nós estamos, né? Muito bem. O tema que propuseram para nós é educar é amar. Então, nós vamos tentar entender um pouquinho, porque às vezes a gente não entende nem bem o que é educar e muito menos o que é amar, né? Então, ficou complicado, né? Dois verbos que a gente fala muito, mas que a gente ainda está aqui derrapando na terra para entender adequadamente. Eu vou ler algumas frases para a gente começar algumas reflexões aqui de algumas personalidades ilustres do nosso planeta, para a gente ter um ponto de partida. E depois nós vamos para o Evangelho, porque o Evangelho é a chave de ouro, né? Então, isso aqui é só a introdução. Então, o Immanuel Kant ele diz o seguinte: é no problema da educação que assenta o grande segredo do aperfeiçoamento da humanidade. Então, tem muita gente que acha que a humanidade ela vai evoluir através da tecnologia, né? Do conhecimento, mas aqui o Immanuel Kant, já há muito tempo atrás, já dava a chavezinha para nós de que seria através da educação. E o Pitágoras, mais anteriormente ainda, dizia o seguinte: eduquem as crianças e não será necessário castigar os homens. Essa frase é espetacular, né? Porque nós vivemos num mundo em que nós ainda carecemos muito de regras e de leis. Quanto mais atrasada uma civilização, mais regras e leis ela precisa. Porque os homens se distanciam da verdadeira ética, da verdadeira moral. Então, precisam ser controlados nos seus impulsos, nos seus instintos, porque falta uma coisa que chama autoeducação, autoconsciência. Então, o Pitágoras, sabendo bem disso, né, ele nos falou isso. Agora, o John Dewey disse o seguinte: a educação é um processo social, é desenvolvimento, não é a preparação para a vida, é a própria vida. Porque tem gente que acha que a gente educa
os nossos filhos ou a gente recebeu uma educação para viver. Mas a vida é o processo educativo por si mesmo. E aí nós vamos começar então a entender que às vezes a gente distorce um pouquinho a nossa compreensão do que realmente seja educação. A gente confunde com uma coisa que chama instrução. Então tem muita gente que acha que ler livros, participar de aulas, frequentar escolas, universidades, nos dá a condição de seres educados. Tudo isso nos dá a condição de seres instruídos. Então, claro que a instrução é importante. Tanto que o Espírito de Verdade falou assim, espíritas, instruí-vos. Então, nós precisamos desse primeiro elemento da instrução, mas depois complementou. Espíritas, amai-vos. Porque é através do amor, e esse é até o tema da palestra, é através do amor que o Espírito se educa. Então, não é através de palestra, de livro, né, de congresso, de seminário, que nenhum espírito consegue educar-se, consegue instruir-se. A educação, portanto, é uma tarefa que nos acompanha por toda a vida do espírito. Nós vamos estar sempre nos educando. Então a gente vai entender que, por enquanto, muito provavelmente a grande maioria de nós somos seres um tanto quanto deseducados. E aí nós vamos tentar entender esses parâmetros também do que seria um ser educado. O William Butler disse o seguinte, que educação não é como encher um balde, mas acender um fogo. É muito diferente, né? Eu encher um balde de qualquer coisa, eu posso encher um balde de água, posso encher um balde de vinho, tá certo? Posso encher um balde de lixo. Quer dizer, se a gente entender a mente da gente como um balde, e muita gente entende que educar é encher um balde, que é colocar um monte de coisa lá na mente da pessoa, né? Tem aqueles que buscam até colocar conteúdos bons, boas informações. Então está colocando ali, às vezes, uma água até relativamente limpinha, né? Um alimento bonzinho para comer, né? Do ponto de vista espiritual, simbolicamente falando. E tem gente que bota um monte de lixo. Enche o balde de lixo. Mas isso não é educação ainda. Como ele diz aqui, educar não é encher balde, é acender fogo. O que significa acender um fogo? O que o fogo faz aqui na Terra? Além de aquecer, de iluminar, ele também é utilizado para fazer o quê? Processos de transformação. Você pega, por exemplo, um minério de ferro, aqui nós temos muito em Minas Gerais, colocamos num alto forno, derretemos aquele minério e ele se transforma em ferro que pode ser utilizado nas mais diferentes utilidades da civilização. Obviamente, você pode usar o ferro para produzir uma arma ou para fazer uma construção de uma casa, mas aí é uma outra questão. Mas o fogo tem esse poder transmutador. E aqui ele não está falando de acender uma fogueira de São João, ele está falando de acender o fogo da alma. Isso quer dizer que, se é possível acender o fogo da alma, é porque nós temos pólvora para queimar. A nossa constituição espiritual, a nossa essência espiritual, ela é passível de acender fogo. Agora, se esse fogo está apagado, o que vai acontecer? Eu vou receber elementos da vida, os mais diversos elementos, igual a indústria recebe minério de ferro, o espírito recebe muita coisa todos os dias. E o que eu vou fazer com esses elementos? Se eu não tenho fogo, eu não transmuto esses elementos. Por exemplo, se eu passo por determinadas situações difíceis da vida, provas, dificuldades, e eu não tenho o fogo aceso do espírito, eu passo só a reclamar daquilo ali, e aquilo ali não tem proveito nenhum para mim.
vai ser um material bruto que vai só me machucar. Vai gerar revolta, vai gerar desespero, vai gerar em mim um processo que não é salutar. Eu vou adoecer, inclusive, até fisicamente, por causa dessas provas. Porque eu não tive o fogo transmutador diante dessas experiências. Compreendem isso? Então, o processo educativo, ele pressupõe a capacidade do espírito em lidar com as mais diversas situações e experiências da vida e transmutá-las em algo que seja realmente bom, útil, verdadeiro e belo. Podem ser as situações piores possíveis, mas o espírito que tem aceso esse fogo, ele é capaz de fazer esse processo. Mas nós precisamos então entender como que esse fogo é aceso, como que ele funciona, né? Mas vamos lá. Vocês estão gostando das frases dessas personalidades? Interessantes, né? Como é que eles, em poucas palavras, trazem imagens, sintetizam muitas coisas. O Rudolf Steiner, que foi um grande pensador, que trouxe a antroposofia e que foi importante em várias áreas do conhecimento e da vivência humana, dentre elas, de forma muito especial, a educação, através da chamada pedagogia Waldorf. Ele dizia o seguinte: a natureza faz do homem um ser natural. Prestem atenção no que ele vai falar. A natureza faz do homem um ser natural. A sociedade faz dele um ser social. Só o homem é capaz de fazer de si um ser livre. Então, são estágios. Nós todos pertencemos à natureza. Nós somos partícipes, somos constituintes da natureza. Naquela parte que diz respeito a esta natureza de que fazemos parte, como as plantas, como os animais, nós nos tornamos, então, seres naturais. Um ser natural. Mas um ser natural, se ele é simplesmente isso, ele vai ter ou uma vida vegetativa ou uma vida animal. Porque é com isso que nós comungamos com os nossos irmãos dos reinos inferiores. Um homem completamente entregue à natureza, ele vai viver segundo os seus instintos. Um instinto de conservação, um instinto de reprodução, tá certo? É assim que ele vai viver. Bem, eu acredito que nenhum de nós queira viver como apenas um ser natural. Tá certo? Agora, ele diz que a sociedade faz de nós um ser social. Então, nós, através da convivência uns com os outros, nós vamos aprendendo a estabelecer relacionamentos. E nos tornamos sociáveis. E, através dessa troca, nós desenvolvemos a sociedade e a civilização nos seus diversos patamares, inclusive do ponto de vista das conquistas do conhecimento e da tecnologia. Então, nós podemos ter povos, civilizações muito desenvolvidas sob esses aspectos, mas não necessariamente evoluídas do ponto de vista espiritual. Porque podem ser homens civilizados, mas não homens conscientes e educados. Então, nessas sociedades, ainda precisamos da força bruta, por exemplo, para coibir determinadas atitudes que seriam, do ponto de vista social, inaceitáveis, em que nós desrespeitamos os direitos alheios e precisamos, portanto, de um freio aos nossos impulsos. Nós precisamos colocar regras da convivência social para que a gente possa minimamente conviver uns com os outros. Mas isso não nos faz ainda criaturas livres. Porque se nós estamos submetidos à lei, se nós estamos submetidos às regras,
se nós estamos submetidos às instituições, é porque nós ainda não somos livres. Nós precisamos ter limites, freios para as nossas ações. O nosso campo de ação precisa ser delimitado, porque nós não somos ainda completamente conscientes para usufruirmos da absoluta liberdade. Porque se deixarmos as pessoas fazerem o que quiserem na sociedade, a sociedade vira um caos. Porque as pessoas vão achar que têm determinados direitos que não têm. Que podem prejudicar ou levar vantagem sobre os outros, o que não pode. Ainda hoje a gente vê isso, com todas as regras. Corrupção, assaltos, assassinatos, mentiras. Ora, com todas as regras os homens fazem isso dentro da sociedade. Onde está a verdadeira liberdade? Isso é uma libertinagem. Isso é um uso inadequado do chamado livre-arbítrio. E tem consequências, inclusive, do ponto de vista espiritual, através da lei de causa e efeito, da ação e da reação. Muito bem. Esse mesmo Rudolf Steiner disse o seguinte: a evolução espiritual não se manifesta pela possibilidade de acumular conhecimentos, declamar verdades ou fazer milagres. Sim, pela capacidade de corrigir os próprios erros. Olha que coisa interessante. Porque o processo educativo é para quem precisa de educação. Quem já é educado não precisa educar-se, já é educado. Quem já é livre não precisa conquistar a liberdade, já é livre. Agora, as criaturas que não são livres, que estão sujeitas à lei do karma, as criaturas que não são educadas e precisam educar-se, então essas sim, precisam aprender a corrigir os seus erros. Então, a evolução espiritual pressupõe que nós vamos sim lidar com a nossa ignorância, com as nossas imperfeições, com os nossos erros. Porque somente assim nós tomamos consciência deles. Mas não basta reconhecê-los. É preciso corrigi-los. Porque só quando nós corrigimos, nós evoluímos realmente. Nós não chegamos no Evangelho ainda não, hein? Vamos lá. Agora, nós costumamos pensar em educação muito sob a perspectiva do outro. Então a gente pensa assim, as crianças precisam ser educadas, os alunos precisam receber educação, precisamos educar a sociedade, e assim vamos. Parece que o processo de educação está sempre posto do ponto de vista do terceiro. Então, sob esse aspecto, o Rudolf Steiner também trouxe uma coisa interessante. Ele diz assim: o primeiro que influencia é a personalidade do educador. Então, a primeira coisa que vai influenciar é a personalidade do educador. A segunda é a sua maneira de agir. E a terceira é o que ele diz. Então, aqui ele fez uma hierarquia. Num processo educativo, já que nós estamos nos propondo a educar seres, seja na evangelização, seja na nossa casa com os nossos filhos, seja nas escolas através dos professores, nas universidades, onde quer que seja nos centros espíritas, ou nos outros templos religiosos das mais variadas denominações. Nós temos que entender que a palavra, aquilo que eu estou dizendo aqui agora para vocês, é o último elemento da hierarquia. Então, muito provavelmente,
A força que eu vou ter aqui para educar vocês, utilizando a palavra, é mínima. Eu vou instruir vocês. Educar, muito provavelmente, eu não vou obter muito êxito falando aqui para vocês. A segunda maneira é através do exemplo, das atitudes. Se vocês me virem lá fora, ou aqui na convivência, tendo gestos, atitudes que vão chamar a atenção de vocês, e vocês vão falar, nossa, é mesmo. Que coisa bonita, que coisa verdadeira. Olha como ele age. Aquilo ali já começa a comunicar mais profundamente na alma. E depois ele fala a personalidade. E aqui nós não vamos entender personalidade como máscara, como aquilo que nós aparentamos ser. Mas aqui nós podemos dizer daquilo que nós realmente somos. Porque quando você chega próximo de uma pessoa educada, você sente a vibração dela. Existe uma assinatura energética. Diziam as pessoas que quando iam se aproximando do Chico, já à distância, alguns metros, sentiam a vibração do Chico. Algumas se emocionavam, choravam, tá certo? Mudavam o seu psiquismo, só de aproximar do Chico. Alguns falaram que tinha uma aura de pelo menos uns 7 metros de diâmetro. Essa é a personalidade espiritual. Então, um espírito iluminado, basta a presença dele, basta ele ser o que ele é, e ele já está influenciando todos à sua volta. Porque quando se aproxima-se, né, de um ser desse, muda a sua atitude. Você é atingido por aquela vibração poderosa. Mas não é uma vibração que fere, não é uma vibração que fica ali te amordaçando, te prendendo, te rejeitando, é o contrário. É uma vibração de amor. E o amor é a força mais poderosa que existe. Nós não entendemos isso e nem sempre acreditamos nisso, porque nós ainda não somos capazes de sentir este amor verdadeiro. Nós somos capazes de exercitar alguns tipos de sentimentos que nós chamamos de amor, né? Mas que às vezes são simplesmente posse, ciúme, não é mesmo? Controle, desejo, paixão. Não é o amor ainda. Quando a gente sente o amor, aí é possível que nós possamos entender realmente que força é essa. Vamos lá, então. Até aqui ficou claro isso? Agora eu vou pegar um pouquinho do Evangelho. E a gente, todos nós, os espíritas, né, temos o hábito de dizer que o nosso grande exemplo é Jesus. É isso? A maior personalidade, aqui traduzindo aqui o Steiner, a maior personalidade, a maior entidade espiritual que já pisou nesse planeta é o Cristo. A presença dele, nós costumamos dizer, transformou a humanidade. Dividiu a história humana entre antes e depois dele. Agora, vamos ver realmente o que ele fez. Vamos ver se ele, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista educativo, é realmente isso. Se isso tudo que nós vimos aqui, através dessas personalidades humanas que trouxeram essas reflexões, trouxeram essas sínteses, se nós identificamos isso realmente em Jesus. E eu vou fazer de uma forma bem simples. Eu vou pegar alguns pequenos exemplos de pessoas que conviveram com Jesus. Porque, em verdade, Jesus não fundou nenhuma escola, né? Não teve a escola cristã. Vocês conhecem alguma? Lá na Palestina ele fundou alguma escola? Não fundou nenhum templo religioso. Né? Não fez nenhum templo de Jesus. Não tinha o templo de Jesus, nem a escola de Jesus. Né?
ele não tinha nem onde dormir, ele não tinha nem casa, quanto mais escola, né? Então, o palco, o campo, aonde ele atuou educando as criaturas, foi o mundo inteiro. Aonde ele passou, aonde ele pisou, ele educou. Então, o mundo foi a sua grande escola, o seu grande templo. Esse é o primeiro ensinamento que a gente tem que ter. E os alunos mais próximos, aqueles que receberam as lições mais diretas, foram principalmente os seus apóstolos e algumas personalidades que conviveram mais com ele, que realmente seguiram ele mais de perto. E é muito curioso, porque a gente pode pensar, um ser tão extraordinário deve ter escolhido a dedo, né? Caprichou na escolha, porque a missão era muito grande, muito difícil. Então ele escolheu os bambamãs, não é isso? Ele mandou trazer os espíritos mais evoluídos do universo para vir com ele aqui, reencarnar, porque o negócio tinha que dar certo. Foi assim que ele fez? Não foi. Vamos pegar alguns exemplos. Vamos aqui. Vamos pegar Pedro. Pedro eu vou pegar porque Pedro foi a pedra fundamental da igreja. Era um pescador, sem instrução nenhuma, rude, daqueles turrão, impulsivo, que quando veio o soldado lá, cortou a orelha do soldado. Tá certo? E ainda acovardado, porque na hora do pega para capar, na hora que estava lá Jesus preso para ser crucificado, você conhece esse senhor? Mas você não conhece? Não, nunca vi. Você tem certeza? Não, nunca vi. Negou Jesus. Então, não era nem um espírito assim, já completamente purificado. Tá certo? E, no entanto, vocês acham que Jesus não sabia quem ele era? Acham mesmo? Antes de renascer, que ele não fez nenhum planejamento, ele já não sabia quem que ele ia escolher. Quando ele escolheu, não identificou lá, né? Ele não precisa de psicoscópio, não, né? Jesus não precisa de aparelho para ver, não. Era ele mesmo, ele via a aura, via a alma da pessoa, como é que ela pensava, sentia e tudo mais. Ele sabia defeitos, virtudes de cada um que ele aproximava. O diagnóstico estava feito. E ele escolheu Pedro. Conviveu com Pedro 3 anos e ainda falou assim: você vai me negar. Eu te conheço, você vai me negar. Eu sei da tua intimidade, mas não tem problema. Eu sei que você vai fazer tudo isso, porque você é humano. Esses são os teus defeitos, as tuas sombras, mas eu sei das tuas virtudes, do teu potencial. O meu processo como educador não é colocar em alto relevo os teus defeitos, não é apontar as tuas falhas, não é enfiar o dedo na tua ferida, é pegar o que você tem de melhor e fazer isso germinar e crescer e dar muitos frutos. E foi isso que ele fez com Pedro. Então ele trabalhou aquela alma naqueles 3 anos e depois, através do envolvimento espiritual, para que ele pudesse, da melhor forma possível, ao alcance dele, porque ele não fez a obra perfeita, fazer a tarefa que lhe competia. Isso é educar. É suscitar no outro esse fogo transformador, porque Pedro, no convívio com Jesus, foi tocado, foi influenciado pela personalidade, pelas obras e pelas palavras de Jesus. Então, ele se inflamou do Evangelho. O Evangelho inundou a alma dele daquele fogo, lembra? E esse fogo, aceso dentro dele, é que permitiu que ele transformasse as dificuldades, os desafios, que foram muitos, em obras espirituais.
que configuraram a igreja espiritual. Então, Jesus foi um educador, mas não prescindiu que Pedro fizesse a sua parte. Que Pedro se autoeducasse através desse fogo transformador. Isso ele fez com todos. Se a gente pegar Judas Iscariotes, peguei pesado agora, hein? O traíra, né? É assim que a gente fala, o que traiu Jesus. Esse daqui, nossa senhora, complicado, né? Como é que vai salvar a pele desse aqui? E, no entanto, ele pegou esse ser, que conviveu com Jesus também durante todos aqueles 3 anos lá. Abraçou Jesus, beijou Jesus, o beijo da traição. E quando Jesus estava lá na cruz, tem um conto de Humberto de Campos, né? Que uma das últimas coisas que Jesus fez, quando um anjo iluminado, chegou perto da cruz para ouvir o que Jesus queria. Aqueles últimos momentos. Então Jesus sussurrou no ouvido do anjo. E o anjo foi resgatar Judas. No momento de maior dor, de maior sofrimento, de maior testemunho, Jesus lembra do que o traiu, daquele que o jogou nas mãos dos seus algozes. Vocês acham que essas atitudes não são pedagógicas? Não são educadoras? Vocês já imaginaram a força desta atitude na alma de Judas? Nos coloquemos na condição de Judas. Imagine que nós estamos lá, acabamos de suicidar, morrendo de remorso. O que eu fiz? Que besteira que eu fiz. Não tem salvação para mim, eu joguei tudo por água a perder. E aí chega lá um anjo e fala assim, ó, o Cristo me pediu para te resgatar, para te acolher. É o perdão. Você imagina como é que aquilo ali, olha, foi um bálsamo naquela ferida aberta dele lá. Você imagina o que um espírito desse não faz agora por Jesus? Eu faço precisar por esse homem. O amor dele é... A minha vida agora é dele. E passado algum tempo, está lá ele nascendo, né, como Joana d'Arc, sofrendo das injustiças para lutar pela paz, pela justiça. Ele que havia cometido uma grande injustiça. Então vocês entendem como que Jesus educa as almas? É óbvio que ele não transformou Judas da noite para o dia num arcanjo celestial. Precisava burilar esses elementos, essas imperfeições que estavam na alma daquele ser, daquele espírito. Mas ele havia jogado sementes de altíssima qualidade, mas sobretudo tinha acendido o fogo transformador. Essa é a pedagogia. A gente fica querendo enfiar na cabeça dos outros o nosso pensamento, as nossas opiniões, o jeito que eu vejo o mundo. E acho que com isso, a gente está educando os outros. E ainda reclama se o outro pensa diferente, faz diferente, coloca de castigo, não é isso? É assim que a gente educa punindo, criticando, destruindo, desconstruindo, fragilizando o outro, trazendo insegurança, sentimento de culpa, de menos estima. O outro se sente um lixo, porque nossos corações ainda são duros. Jesus não concordava com o erro, mas ele não estava ali para destruir aquele que havia errado. Ele estava ali para resgatá-lo para a luz, para a verdade, através do amor. Se a gente pega uma Maria de Madalena, né? Imagina, prostituta. Você já imaginou se você ia ficar próximo de uma prostituta para se transformar numa trabalhadora da casa espírita? Vocês vão lá no prostíbulo para trazer trabalhador aqui para casa?
que a gente não faz isso? Porque a gente não tem a capacidade de um Jesus, né? Mas Jesus tinha. Não importava a condição humana, o quão errado estava aquele espírito na sua trajetória espiritual. A presença dele era irresistível. O exemplo dele era arrebatador. A palavra dele era doce e verdadeira demais para que o espírito não fosse tocado. Não importava em que condição ele estivesse. Então esse é o ápice da educação. Esse é o verdadeiro mestre das almas. Aquele que cura, porque nós vamos começar a entender que educar é curar. Quem educa, cura. Não é quem toma remédio que cura, não. Não é quem prescreve remédio que cura, não. Porque o médico pode prescrever remédio. Pode aliviar uma dor, pode corrigir um defeito. É isso? Por um tempo. Trazer um alívio, um bem-estar, uma condição um pouquinho melhorada ali. Mas se o espírito que habita aquele corpo continua ainda no mesmo padrão de pensamento, de sentimento, aquele corpo daqui a pouco vai refletir novamente, através de uma outra doença ou da mesma, através de uma recidiva, as mesmas perturbações. Então ele não foi curado, ele foi aliviado. Quando ele educar-se, ele se cura. Por isso que Pitágoras falava, se você educa as crianças, você não precisa castigar adulto. E aqui nós podemos pegar, castigar como sofrer os efeitos dos nossos equívocos. Porque tem gente que acha que doença é castigo. Que prova é castigo. Que dificuldade é castigo. Como se Deus fosse um algoz. Se Jesus não foi algoz, se ele falou para nós, eu não vim aqui para julgar nenhum de vocês. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Venha até mim, eu vou aliviar todos vocês. Jesus, Deus, não são algozes. A vida é pedagógica, por isso que viver é o ato de educar-se. Estar aqui nessa convivência uns com os outros aqui, aprendendo, ouvindo, vendo o exemplo do outro, é o ato de educar-se. É uma bênção estar aqui. Dizem que o sábio, a criatura sábia, aprende com os erros dos outros. O burro aprende com os próprios erros. O ignorante aprende com os próprios erros. Nós estamos em qual classe? Na maioria das vezes, na dos burros, né? A gente precisa errar várias vezes para ver se aprende. Demora ainda para aprender. Somos burros teimosos. Jumento, né? Espirituais, jumentos espirituais. Se a gente visse o erro do outro, em vez de a gente condenar, que é o que a gente faz, o burro condena. O outro burro. Em vez de a gente condenar, a gente fala assim, olha a situação que fulano experimentou, olha como é que ele fez, como é que ele se redimiu. Aí você vai, olha para dentro de você e fala assim, o que eu tenho desse defeito, dessa dificuldade em mim? Esse é o sábio. A criatura sábia não fica apontando dedo para ninguém. Não fica achando que está nadando, né? Sobrenadando, que é la creme de la creme. Porque ele entende que o erro do outro é o seu erro. A humanidade do outro é a sua humanidade. Esse é o sábio. Esse é que tem essa perspectiva, essa perspicácia. Compreenderam isso? Será que nós já fazemos isso? Nós temos esse olhar para entender que o outro sou eu? Que o erro do outro é o meu erro. Assim como o meu acerto é o acerto da humanidade. A queda da humanidade é minha queda. Eu não estou dissociado da humanidade. Eu não estou acima da humanidade. Eu não sou um ser supra-humano. Eu sou um ser humano
Se eu sou humano, eu estou na humanidade. Eu estou na experiência da humanidade, desta humanidade. Compreendeu? Essa humanidade é a mais visceralmente ligada a mim. Existem outras humanidades no universo, às quais também estamos ligados, mas de uma forma menos intensa, menos próxima ainda, porque nos falta consciência e amor para nos ligarmos a elas. Mas essa daqui, nós estamos, um em carne. Nós comungamos da mesma matéria, nós comungamos da mesma energia vital desse planeta. Está tudo assim, interligado. Vocês estão entendendo isso? Nós fazemos parte disso. Então, quando a humanidade cai, nós caímos junto. Quando eu acerto, a humanidade acerta junto comigo. Isso também é educativo, porque eu passo a ter uma atitude diferente diante da vida. Então, quando você pega um Paulo de Tarso, que era aquele homem forte, lá, musculoso, invejável, inteligente, não é isso? Astuto, muito rígido nas leis. Aí Jesus vai e aparece para esse homem que estava perseguindo, matando cristãos. E ele fala, é esse aqui que eu quero. Eu quero esse problemático aqui. Esse aqui que persegue os outros, que critica todo mundo, que acha que é superior, que acha que é muito inteligente. E aí a gente olha a experiência de Paulo e acha que o Emmanuel, quando está falando lá de Paulo e Estevão, ele está contando uma história do Paulo. Do Espírito Paulo, está contando a história lá do Paulo. Nem sei onde que o Paulo está hoje, mas está contando a história dele. Não, ele não está contando a história dele, ele está contando a história de todos os Paulos de Tarso que existem na humanidade e dentro de nós. Todas as vezes que nós agimos como um Paulo de Tarso, na nossa brutalidade, na nossa rudeza, na nossa prepotência, de achar que nós somos superiores, no nosso orgulho, no nosso sectarismo, está contando a nossa história. Vocês acham que estão contando a história de quem? Mas toda vez que um Paulo se redime, ele está redimindo, está ajudando a redimir, através do exemplo, da energia dele, todos os Paulos que existem na humanidade. Esse é o poder que a gente ainda não compreende da transformação do Evangelho. Desse Evangelho vivo que acende o fogo da alma. É esse o poder educador do Evangelho. Então, quando eu faço em mim esse processo do Paulo, recontando essa história vivamente em mim, toda a humanidade sente. Mas quando eu caio como Paulo, toda a humanidade cai. Porque nós estamos interligados. Nós somos um. Então a gente tem que começar a sair desse padrão de ficar criticando os outros. A gente poderia pegar outros exemplos aqui, mas como está terminando, eu perdi 10 minutos do meu tempo, né? Na rua, né? Então, eu vou contar aqui, vou ler rapidamente. Eu vou falar as 8 verdades de Buda e vou fazer uma leitura do livro Pensamento e Vida. Aí nós encerramos. Já está de bom tamanho. Então, as 8 verdades de Buda, do budismo, são os seguintes. O correto acreditar. Primeira verdade. Então, aceitar as coisas como elas realmente são. E não como a gente acha que elas são. Parece fácil, viu, gente? Não é fácil. Segunda grande verdade. Pensamento e propósitos corretos. Então, destruir todo desejo e
qualquer ilusão, para que nós tenhamos realmente alcançado a sabedoria perfeita. Terceiro, a fala correta. Toda fala má, abusiva, inverídica, frívola, deve ser erradicada da alma. Isso tudo é autoeducação. Vocês vão ver que as 8 verdades do budismo são passos de autoeducação. Quarto, ação correta. Então, evitar matar, roubar, qualquer conduta incorreta de qualquer aspecto. Vícios, paixões, qualquer coisa desse tipo, dessa natureza. O meio de vida correto. Então, não ter hábitos ou formas de sustento, por exemplo, na vida que não sejam dignas e corretas. Sexto, o esforço correto. Então, tudo aquilo que polui a nossa mente, a gente tem que desenvolver um esforço para combater, e mais do que isso, desenvolver um esforço para que a gente desenvolva a compaixão e a piedade por todos. Sétimo, compreensão correta. Ter consciência plena de todos os nossos sentimentos e pensamentos. E descartar tudo aquilo que não seja bom. E, finalmente, a concentração correta, para que a gente possa focar as nossas ações naquilo que é o bem, a verdade, que é o belo, que é o útil. E, para finalizar, a lição número 5 do Pensamento e Vida, sobre educação, em que Emmanuel diz o seguinte: a mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os. Esse espelho, entretanto, jamais jaz mais ou menos prisioneiro nas sombras espessas da ignorância, à maneira de pedra valiosa incrustada no cascalho da furna ou nas anfractuosidades do precipício, para que retrate a irradiação celeste e lance de si mesmo o próprio brilho, é indispensável se desentrance das trevas à custa do esmeril do trabalho. Reparamos assim a necessidade imprescindível, imprescritível da educação para todos os seres. Isso quer dizer que o potencial de luz do nosso espírito deve fulgir em sua grandeza plena, e semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicie o justo burilamento. Mas a educação, com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguida tão só a força de instrução, que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade, que em se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Então fica aqui essa reflexão e a proposta evangélica, né, da autoeducação. Lembrando que a palavra é o mais raso de todos. Depois vem o exemplo. E por fim, aquilo que nós somos e irradiamos de nós mesmos. Que cada um de nós possa continuar no seu processo educativo. Porque ninguém educa o outro se não se educa. E ninguém se educa senão através do amor que transforma. Muita paz.
coração te agradecendo pela preciosa explanação. Que Jesus te abençoe. Ele sempre, né, aceitando o nosso convite. O Thales é outro que quantos anos está com a gente, né, Thales? Muitos anos. Quando ele vinha aqui, as criancinhas devem estar quase casando agora, né? As criancinhas chegavam a dormir no carro, ele levava, nós levávamos e punha na cadavânia para dormir lá. Você lembra? Então, a gente é muita gratidão, viu? Que Jesus te abençoe. O Thales é o médico homeopata, é doutor Thales. Quem tiver, né, interessado, pode pegar contato com ele. Né, Thales? Então, agora nós vamos fazer a prece, para despedindo, né, dos nossos companheiros que nos acompanham pelo YouTube e agradecendo, né, a presença deles sempre assim com a gente. Jesus, nós te pedimos, Senhor, que continue abençoando os nossos lares, as nossas famílias, para que haja diálogo, que haja mais entendimento, respeito, e, acima de tudo, o amor. Pedimos também, Jesus, que o Evangelho, teu Evangelho de amor e de luz, possa estar em cada coração, em cada lar, porque sabemos que precisamos olhar não só o lado material, mas principalmente o lado espiritual. Que possamos, Mestre Jesus, procurar pôr em prática tudo o que temos aprendido. Te pedimos nesse momento, Jesus, as vibrações de paz, de esperança, de coragem e fé para os nossos irmãozinhos lá do Rio Grande do Sul, para um novo recomeço, com muita disposição e também amparando aqueles que passaram para o outro lado da vida, que eles sejam socorridos e amparados. Fique conosco, Mestre, hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus, né, gente?